Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós não vamos usar o livro para essa aula, porque o livro de vocês vai apresentar essa matéria de uma maneira muito mais complexa do que a gente tem que trabalhar, tá bem? Então, eu montei esses slides e vocês podem estudar apenas por essa aula aqui. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre máquinas simples. Mas o que são essas máquinas simples? São objetos que vão facilitar na realização de uma tarefa, na execução de uma tarefa, fazendo com que a força para essa tarefa seja reduzida. Então, se eu preciso levantar um peso, quando utilizo uma máquina simples, a força que eu vou fazer para levantar esse peso será menor, com o auxílio dessa máquina. Quem inventou o conceito de máquinas simples foi Arquimedes, e ele dizia que essas máquinas eram as máquinas que nós, seres humanos, construímos desde a antiguidade, desde lá da pré-história, para poder facilitar a nossa vida, tá bem? Mas eu usei um conceito aqui que talvez seja meio estranho para vocês, que é força. E aí? O que é força? A gente ouve falar força, e aí aquele carro fez uma força, aquela pessoa fez uma força, mas o que seria força? Vamos ver? A força é um agente que pode mover um corpo, uma matéria. Então, o agente físico que pode mover a matéria é chamado de força, ok? Essa força pode ser gravitacional, que é a força que mantém os planetas no sistema solar unidos ao seu ponto de gravidade, que é o Sol, assim como é o que mantém a gente aqui na Terra, a presença dessa força gravidade, tá bem? Aí nós temos outros tipos de força. A força normal, que é uma força que está presente no nosso dia a dia também, que você vai encontrar ela quando você está realizando algum trabalho, ok? Ela vai estar agindo sobre o seu corpo, assim como a força peso, que é a gravidade, mais a nossa massa, né? Então, nós temos vários tipos de força que vão movimentar o corpo, a matéria. Quando a gente está lá no carro, o motor vai fazer uma força para movimentar aquele carro. Ficou entendido? Então, quando eu tenho um trabalho, essa força vai realizar de alguma maneira um movimento. Então, essas máquinas simples vão facilitar a nossa vida, vão reduzir a força que a gente precisa fazer para realizar determinado movimento, determinado trabalho. Agora vamos lá. Agora um pouquinho das forças que a gente comentou aqui, quais são aqui a gente pode ver no nosso dia a dia, né? Uma força aplicada, que é aquela que a gente faz para movimentar alguma coisa pesada. A força do atrito. Atrito é quando eu tenho duas superfícies se encostando. A minha mão com a outra aqui, ó, ela tem um atrito. Quando eu tenho uma superfície lisa e passa uma outra coisa lisa, minha mesa, eu passo papel na mesa, vai ter um atrito, ok? Então, todas as superfícies, elas vão ter um atrito, porque elas não são perfeitamente lisas. Não existe nada que é liso, perfeito. Quando a gente pega lá e olha no microscópio assim, sempre vai ter algumas irregularidades na superfície que vão causar esse atrito. A força gravitacional, como a gente falou, que é a força que um corpo vai realizar sobre o outro, de atração, ok? A resistência do ar, então o ar ele também vai fazer uma força, tanto que a gente tem a questão da pressão do ar, né? Porque ele é um corpo, ele é matéria, lembra, o ar é matéria. Então, quando eu jogo alguma coisa, essa matéria vai estar colidindo com o ar, com as partículas do ar, com as moléculas do ar, causando uma resistência, tá bem? A força plástica ou força elástica, que é a força realizada normalmente por molas, a gente vai ver isso depois, posteriormente, né? Mas ela vai armazenar uma grande quantidade de energia e quando ela é solta, quando eu solto uma mola, vai realizar essa força elástica. A força magnética, que também tem no planeta Terra, tá bem? Nosso campo eletromagnético, força elétrica, que é a força que vem através da movimentação de elétrons, e a tensão,
que é quando eu estou realizando uma força para um lado, o outro para o outro lado, e forma uma tensão ali. Então, esses são os tipos de força. É só para vocês entenderem onde essa aplicabilidade dessas forças no dia a dia de vocês. E aí nós vamos ver quais são os tipos de máquinas simples. Né? Nós temos várias máquinas simples. A máquina simples, como eu disse, está presente na vida do homem há muito tempo, facilitando essa vida, ok? Então, pra gente, toda vez que a gente abre uma porta, toda vez que a gente sobe uma rampa, a gente está utilizando essas máquinas simples. E aí vamos ver alguma delas. A primeira delas, a ser encontrada, né? E a mais famosa é a roda. A roda é uma máquina simples de movimentação, a gente conhece. Normalmente ela é associada com outros tipos de máquinas simples para formar uma máquina que a gente vai chamar de máquina composta. Mas a roda, ela é muito antiga. Essa roda que está na foto para vocês, ela foi encontrada no Iraque há 3.500 anos antes de Cristo. Tem muito tempo. Mas mesmo antes disso, já se utilizavam outros tipos de máquinas simples para facilitar a vida humana. A próxima vai ser a roldana ou polia. Professora, que nome, sim. A gente usa mais roldana, que é essa estrutura aqui, que vai fazer com que a força para você erguer um objeto seja reduzida. Então, se esse cara fosse pegar esse fardo que ele está tentando erguer até essa altura que está rodando e fosse fazendo o braço, ele ia depender de muito mais força, despender de muito mais força do que usando essa roldana. Ela vai exigir que essa força seja feita na metade. Então, se eu precisasse de 10 newtons, por exemplo, de força, quando eu tenho uma roldana, eu vou precisar de apenas 5, ou seja, a metade. Ela vai reduzir a força que eu preciso fazer a metade. Próximo. O plano inclinado. O plano inclinado ele vai reduzir o esforço para chegar num local mais alto, ok? Então, a gente conhece muito a rampa, né? As rampas que a gente tem, passarelas, em locais para você subir para facilitar esse acesso. Então, o esforço que você faz, a energia que você despende para poder subir é menor, ok? Tudo bem que você anda um caminho maior, mas o esforço para subir é reduzido. É muito mais fácil eu pegar uma caixa de 60 quilos e botar ela numa esteira e fazer com que ela suba nessa esteira, né? Com a ajuda de rodas também, que foi o que a gente já viu, que ela pode ser utilizada junto de outras máquinas simples, do que eu erguer ela no meu braço. Fica muito mais fácil. Próximo é a alavanca. A alavanca também é utilizada para movimentar objetos. Ou, como eu falei para vocês, abre porta. A nossa abertura da porta é um sistema de alavanca, tá bem? Então, ela vai consistir numa barra fixa, onde você, de um lado, vai estar movimentando essa barra, do outro ela vai suspender o que precisa ser movimentado, tá bem? O que está muito pesado para você movimentar apenas com a sua força normal. Então, ela vai multiplicar a força. Se eu estou fazendo uma força X aqui, ela vai multiplicar essa minha força. É como se eu estivesse fazendo X mais 2, X mais 3. Depende da alavanca. Mola. A gente viu quase agora, né, que as molas, elas vão utilizar da força elástica. O que ela vai fazer? Aqui a gente tem um amortecedor de carro. Ela vai, quando ela é pressionada, ela vai armazenar uma grande quantidade de energia. E aí, quando ela solta, ela vai soltar essa energia. Basicamente, vai redirecionar a energia que foi aplicada nela, tá bem? E aí, nós temos outros tipos de máquinas. Nós temos as máquinas, como esse carrinho de mão aqui, bonitinho, de jardinagem, que são chamadas de máquinas complexas. Máquinas compostas, e o computador, que é uma máquina complexa. Qual é a diferença? As máquinas compostas, elas são a junção de duas ou mais máquinas simples. Aqui, no caso, eu tenho uma alavanca e a roda. Então,
Isso é uma máquina composta, porque tem mais de uma máquina simples. E embaixo eu tenho um computador. Toda vez que eu tenho uma máquina que utiliza circuitos elétricos, eu vou ter uma máquina complexa, tá? Circuitos elétricos, utilização de tecnologias, de energia elétrica, eu tenho uma máquina complexa. É isso, pessoal. A gente acaba por aqui e eu espero que vocês tenham entendido. É bem simples e bem tranquilo esse assunto, não é tão difícil, né? São algumas máquinas e vocês têm que saber qual é a máquina e qual é a função dela. Por exemplo, para que serve uma alavanca? Ela vai multiplicar a força. Onde é que eu posso utilizar uma alavanca? Na hora de abrir a porta, por exemplo, para suspender, para movimentar um objeto pesado. Então, são esses tipos de coisas que vocês têm que saber dessas máquinas. Eu vou passar uma revisão para vocês com todas as matérias que a gente vai conversar, principalmente essa e a próxima matéria, que são matérias que o livro traz ela de forma muito difícil para vocês, e os exercícios são muito difíceis, tem muitas contas, é coisa lá do ensino médio. Então, a gente vai ver eles de forma mais simplificada. É isso, gente. Um beijo, prestem bastante atenção, que a nossa avaliação está chegando. Até mais.